Alisson, a gente já muda um pouco o formato, que aí a gente bate um papo, tá? Então, já queria que o Alisson já fizesse o comentário dele em relação à questão da injúria racial, né? Da injúria racial. E a Paulinha também, se quiser fazer alguma pergunta para o Alisson em relação a esse tema, senão a gente traz aqui o Alisson para fazer esse comentário dentro da coluna dele, Direito à Cidade, que é sobre a questão da injúria racial ser transformada em crime de racismo também. É interessante, João, que quando a gente se conheceu e você escrevia naqueles 3 poderes e tinha uma parte de vídeo também, né? E nos conhecemos ali no Conselho de Defesa do Negro do DF, onde você representava, eu acho que era um movimento, um MNU, né? Não, salvo engano, e não me recordo. O negro. Eu ainda sou da Negro, eu representava o negro. Exato. E aí, uma vez eu fui falar sobre justamente a diferença da questão do racismo e da injúria racial, que desde aquela época os movimentos de direitos humanos, os movimentos negros, eles buscavam justamente trazer essa discussão à tona e também porque, embora houvesse o crime de racismo, poucas pessoas eram enquadradas no crime de racismo, porque quando chegava-se para denunciar o racismo em algumas delegacias, muitas vezes o agente, ou por desconhecimento, enfim, ou por entender dessa maneira mesmo, desqualificava o crime de racismo para injúria racial, que que se enquadrava só no Código de no Código Penal, não é? No artigo 140, parágrafo 3º, que na verdade nós temos os crimes contra a honra, não é? Injúria é um crime contra a honra, a injúria racial é uma especificidade porque o crime contra a honra atinge o indivíduo, mas atinge o indivíduo em relação à sua etnia, não é? Mas era um crime considerado de menor potencial ofensivo, onde tinha tempo de prescrição, aonde se podia se pagar fiança, né? No caso, muitas vezes nem chegava de fato a ser preso, né? Justamente por ser um crime de menor potencial ofensivo, né? E aí sempre teve essa questão, porque o que acontece? Até para o próprio judiciário, talvez, isso é a interpretação de alguns advogados, você classificar um crime, né, uma pessoa vítima de racismo chegava para fazer a denúncia de racismo e era desclassificado. Eu não digo desclassificado, porque quem tem o poder de fazer a desclassificação é o juízo, quando está em juiz, quando vai na mão do judiciário e na mão do juiz. Mas a verdade é que a primeira denúncia que a gente vai fazer, né, a primeira queixa-crime que a gente vai fazer, né, na delegacia, né? Então a gente se depara com o agente de polícia e muitas vezes o agente de polícia não tinha. Hoje nós já temos em várias partes do país delegacias especializadas hoje contra crime. Aqui em Brasília, né, delegacias em defesa da violência contra a mulher, delegacias contra LGBTIQ+, fobia e coisas assim, né? E a questão racial também. Então, é importante também para que os agentes de segurança, que são os primeiros a atenderem enfim, esse pedido de socorro, né? Porque quando a pessoa vai na delegacia, na verdade, ela quer se assegurar, ela quer que se faça justiça. Então, os primeiros eram os profissionais ali da segurança, enfim, e talvez por interpretações ali, por falta de elementos e tal, normalmente o crime de racismo ele era desclassificado ou interpretado, eu estou usando essa palavra desclassificado, mas ele era, isso é injúria racial. E aí eu me lembro naquela entrevista, e outras vezes eu já falei isso com estudantes, que isso já foi questão do PAS, questão do Enem, falando sobre questões, né, de injúria racial e racismo, né? O racismo ele tem uma lei específica que prevê o racismo, e como eu falei no artigo 140 do CP, falava da injúria racial no parágrafo 3º. O que vai acontecer, e eu fiz uma pequena pesquisa, né, porque seguiu o trâmite legislativo, logicamente, uma construção, e aí a Paula está aí
vai me ajudar nisso aí também, porque a gente tem eu tenho muita referência do direito achado na rua, porque muitas pessoas distantes da lei, né, para a maioria das pessoas, e às vezes pessoas pobres, eles não entendem que a construção da lei, né, é um processo democrático também, né? Tem muita gente que acha que, sabe, eu gosto de brincar que as leis, elas não vêm um OVNI e jogam as leis prontas aqui, elas fazem parte da construção social, e o direito na rua, o direito achado na rua, ele vai falar disso, dos movimentos, das construções. Então, se a gente tem hoje leis antirracistas e hoje a interpretação, né, a injúria racial se equipara ao racismo, é devido justamente a essa movimentação dos movimentos negros, dos movimentos de direitos humanos, enfim, de uma sociedade que quer, de fato, erradicar, né, e punir exemplarmente, porque há de se educar, mas há de se punir também, seguindo todo o amparo legal, logicamente, mas há de se punir também para que a gente consiga acabar com essa questão infame ainda na nossa sociedade, que é o racismo. E aí, essa lei foi sancionada, né, recentemente, a Lei 14.532 de 2023, né? Se eu salvo engano, ela foi sancionada agora dia 11, talvez, 11 de janeiro, aqui eu não destaquei nas minhas anotações, e a inovação é que o racismo agora incorpora, na verdade, a injúria racial. Então, existe visivelmente uma alteração, né, que vai desde o aumento, né, porque a injúria racial podia ser de 1 a 3 anos, com o novo entendimento pode vir de 2 a 5 anos, né, se torna inafiançável e imprescritível. Né, então, se equipara. Então, antes continua previsto, né, ali no artigo 140 do CP, mas a legislação que fala sobre a criminalização do racismo também agora tem esse dispositivo e, enfim, se torna mais duro. Então, hoje, a partir do momento que uma pessoa que for vítima de racismo e que ela vá numa delegacia fazer o boletim de ocorrência, fazer uma queixa-crime, né? A primeira investigação ali é feita ali passando pela delegacia, né, até chegar ao judiciário. Então, o que acontece? Não existe mais, desculpa, meus cachorros aqui, não existem mais essa, digamos assim, essa desclassificação, não vai existir mais, isso não é racismo, isso é injúria racial. Na verdade, agora, a lei se tornou mais dura e os possíveis ou supostos agressores, pessoas que insistem em cometer o crime de racismo ou a injúria, eles vão estar respondendo de uma maneira muito mais dura. E aí tem um conceito também, só para concluir a minha fala, que conceitualmente o racismo, o crime de racismo, ele atinge coletivamente. Né? Então, quando a pessoa comete o crime de racismo, ele está atingindo todas as pessoas daquela etnia e nessa questão. Quando você pega a injúria, né, a simples, sem ser injúria racial, mas a injúria o que é? A gente tem os crimes contra a honra. Quais são os crimes contra a honra? Difamação, calúnia e injúria. Né? Calúnia se refere a você, de forma... atribuir crimes, a falar que a pessoa está cometendo crime, não tem prova, isso é uma calúnia, né? Já a difamação é você fazer comentários jocosos a respeito da ética, de coisas que não têm a ver com crime, mas que perante a sociedade vai trazer um transtorno para aquele indivíduo. E já a injúria são os xingamentos, né? Então, se você xinga um cara, seu filho dá, né? Isso é um crime de injúria. Agora, quando você xinga essa pessoa e relacionando a etnia dela, né? Falando assim, só podia ser, e faz os comentários, né, em relação à origem, só podia ser negro, só podia ser preto, isso se torna injúria, né? Mas, como eu falei, até
a instituição dessa alteração que o presidente Lula sancionou, até antes de sancionar essa lei, esse crime era um crime de menor potencial ofensivo. Inclusive, se cria agora, com isso, o tipo, né, eu vou arriscar aí, os juristas me corrijam, mas um tipo penal chamado de injúria, mas uma injúria coletiva. Né? Porque hoje, quando você comete o crime de injúria racial, você não, nessa perspectiva coletiva, né, já que a lei de racismo recepcionou, né, está ali dentro, ali agora, com isso, quando uma pessoa xinga um indivíduo, faz um comentário discriminatório, racista, preconceituoso, ele está fazendo não só para o indivíduo, mas para toda a coletividade. Então, isso é uma inovação necessária, porque o Brasil é um Brasil de diversidade, é um Brasil de diversidade cultural, mas que a gente precisa, sim, de acabar com essa história de que não existe racismo no Brasil, enfim, e a gente acaba isso também punindo exemplarmente. Então, é isso, meu amigo. Agora eu acredito que, na prática, nós teremos os aumentos dos crimes de relação racial.